Oi, pessoal! Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre eletrostática, lá o início, o fundamento, né? E a gente começa observando aqui uma constituição de um átomo, né? No átomo, que a gente já definiu a estrutura atômica hoje, né? Atualmente, a gente está usando aqui o átomo de Bohr, onde você tem um núcleo, né? E uma eletrosfera. Então, no núcleo estão constituídos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera ficam os elétrons. E essas partículas não são as únicas partículas que constituem os átomos. A gente, hoje, né, a física de partículas, ela está muito mais desenvolvida e a gente sabe que existem outras inúmeras partículas, tá? Mas para nós, na eletrostática, né, que é esse início de a gente estudar a eletricidade, ou seja, a gente está estudando partículas paradas, né? Para essa parte da física, basta a gente conhecer os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá? E a primeira definição que a gente vê é quanto que tem de carga cada uma dessas partículas. Então, o valor, especialmente, a gente vai ver daqui a pouco. Mas é importante a gente salientar que a carga do próton, ela é positiva. O nêutron, ele não possui carga, então a gente coloca aqui a carga é zero, e a carga do elétron, então, ela é negativa. Outra coisa importante para a gente falar é a diferença de massa entre o próton e o nêutron, que é quase a mesma, é muito próxima mesmo. O próton é um pouquinho mais massivo que o nêutron, mas é pouca coisa, tá? E agora, o importante a gente salientar mesmo é que a massa do próton, ela é muito, muito maior que a massa do elétron. Chega a ser 1836 vezes maior. Então, quer dizer, você tem uma partícula extremamente massiva no núcleo, tá? Outra coisa interessante que a gente precisa salientar aqui é que os prótons, eles estão ligados aos nêutrons com uma força nuclear extremamente forte. Então, eles formam uma partícula muito estável, né? Você não consegue modificar facilmente essa estrutura. Agora, entre os elétrons e o núcleo, você tem ele orbitando, mantendo uma força de atração entre os elétrons e o núcleo, mas é uma força muito mais sutil, é uma força muito mais fácil de ser quebrada, tá? Bom, a partir disso, nós também precisamos definir o que é um átomo neutro e um átomo eletrizado. Bom, se eu falei para vocês que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, o próton com carga positiva e o elétron com carga negativa, eu já afirmo para vocês que a quantidade de carga que cada um tem é a mesma. Ela vale para o próton 1,6 vezes 10 na menos 19, é o valor de uma carga elementar, nós já vamos ver. E para o elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19, também. A diferença é que o próton, essa carga é positiva, e o elétron, essa carga é negativa. Então, vejamos, para um átomo que possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons, o somatório das cargas, tanto positivas quanto negativas, será zero. Então, aqui nós temos um átomo que é neutro, ou seja, que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Agora, quando esse balanço entre as cargas não dá mais zero, né? Você não tem a igualdade das partículas positivas com as quantidades de partículas negativas, você tem um átomo que está eletrizado. A diferença é que eu posso ter um átomo eletrizado positivamente ou negativamente. Vamos ver. Um átomo que é eletrizado positivamente, ele vai possuir mais prótons. Por quê? Porque prótons é a partícula que apresenta carga positiva, certo? Agora, nós vamos precisar entender como que isso vai acontecer.
Lembra que eu falei para vocês que a massa do próton é muito maior que a massa do elétron? Que ele está preso ao nêutron com uma força nuclear extremamente forte. Então, a gente não consegue modificar o próton do núcleo, a gente não consegue extrair esse próton do núcleo. A gente só vai modificar a quantidade de elétrons que um átomo possui. Então, para que um átomo eletrizado ele fique positivamente, ele vai precisar perder, de alguma maneira, perder elétrons. Como que um átomo perde elétron? Tá? Ele vai perder de algumas maneiras. A gente vai ver os processos de eletrização, tá? São 3, atrito, contato e indução, depois a gente vê melhor, certo? Mas é importante vocês saber que um átomo que era neutro e perde elétron, ele manifestou carga positiva. Veja, se eu tenho um átomo que ele possui 2 prótons e 2 elétrons. Se esse átomo que possui 2 prótons e 2 elétrons, de alguma maneira, perder um desses elétrons, ele vai ficar, então, com 2 prótons e 1 elétron só. Então, você vai ter mais carga positiva comparado à carga negativa. Fato, então, que está demonstrando que ele está eletrizado positivamente. Agora, para que ele fique eletrizado negativamente, é justamente o oposto. Ele possui mais partículas negativas, que são elas, os elétrons, certo? Bom, para que um átomo que era neutro, ele possua mais cargas negativas, ele vai precisar, então, ganhar, de alguma maneira, esses elétrons. Vejamos aqui, bem rudimentar, a professora está escrevendo aqui, né, uma partícula que tem, novamente, a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se, por algum processo de eletrização, ele ganhar mais um elétron. Então, você tem 3 elétrons e 2 prótons. Então, ele está demonstrando um excesso de carga elétrica negativa. Veja, então, que ele está eletrizado negativamente.